A noite mais sagrada do ano, a noite da consoada. Enquanto toda a família se reunia à volta da mesa festiva, o homem que eu amara com toda a minha juventude pegou num cinto de cabedal, aproximou-se e gritou-me para que me ajoelhasse e confessasse o meu pecado de adultério. O silvo do cinto no ar gélido foi como uma lâmina que cortava toda a graça e justiça. Não chorei, nem supliquei. Simplesmente, em silêncio, tirei uma pen USB e liguei-a à grande televisão da sala de estar. Com o som dos fogos de artifício como fundo, a casa mergulhou num silêncio sepulcral quando no ecrã apareceram a minha sogra e o meu cunhado, o marido da irmã do meu esposo, entrelaçados numa postura vergonhosa. Como cheguei eu a este beco sem saída, eu, a nora que sempre fora submissa e obediente? E como consegui este vídeo tão chocante? Na véspera da consoada, o tempo estava frio, mas os corações das pessoas estavam quentes. A moradia de 3 andares do meu marido, nos arredores de Lisboa, estava mais animada do que nunca. O aroma do bacalhau cozido, que emanava da cozinha, enchia o espaço, misturando-se com o cheiro a marisco da sopa que a minha sogra preparava. A dona Carmo tinha acabado de pousar a panela e os risos de tios e primos, juntamente com o som das crianças a correr pelo jardim, criavam uma cena de harmonia que qualquer um invejaria. Eu, Isabel, há 5 anos que não era eu, movia-me atarefada na cozinha. Enquanto as minhas mãos arranjavam rapidamente a travessa de bacalhau, os meus olhos desviavam-se para a sala onde o meu marido, João, conversava com os seus tios. A sua figura robusta, com uma camisa nova, e o seu sorriso amável ainda faziam o meu coração bater com a mesma força de quando o conheci. Sempre pensara que, enquanto ele estivesse aqui, enquanto esta família estivesse em paz, todo o meu sofrimento e paciência valeriam a pena. Até esta noite. Nos últimos 5 anos, eu tinha estado a enganar-me a mim mesma. O jantar da consoada, pelo menos na aparência, decorreu num ambiente cordial. A dona Carmo, a minha sogra, uma mulher de caráter afiado e autoritário que considerava as suas palavras a lei da casa, parecia hoje mais amável do que o habitual. Serviu-me um pedaço de peru e disse a todos: "A nossa Isabel é tão boa e trabalhadora. Desde que se tornou minha nora, não sabem o trabalho que me tirou de cima." Só pude baixar a cabeça e sorrir. Um sorriso programado após anos a aprender a agradar aos outros. Sabia que era apenas um cumprimento vazio. Apenas uma semana antes, tinha me repreendido duramente em público no mercado por comprar uns legumes ligeiramente murchos, chamando-me cega e inútil, uma vergonha para o apelido da família. A irmã do meu marido, Laura, era uma mulher bonita, mas com uma expressão perpetuamente melancólica. Ao seu lado estava o seu marido, Marco, um homem extrovertido e eloquente que sempre sabia como agradar a minha sogra. Era o genro ideal que a dona Carmo sempre elogiava em comparação com o João, a quem considerava demasiado brando e pouco ambicioso. Tudo teria continuado a fluir dentro dessa falsa paz se não fosse pelo som de uma notificação de WhatsApp no meu telemóvel. Tinha-o deixado na mesa enquanto lavava a louça. A mensagem era do meu chefe, o Sr. Ramos, um superior mais velho que sempre me ajudava profissionalmente. Era uma saudação de Natal normal e educada. Isabel, desejo a si e à sua família um Feliz Natal e tudo de bom. Uma mensagem completamente inofensiva, mas essa mensagem foi vista pelo João e tornou-se a faísca que acendeu o rastilho de uma tragédia que ardia em segredo há muito tempo. O João pegou no meu telemóvel e o seu rosto endureceu. O sorriso amável de antes desapareceu, substituído por uma expressão fria e estranha que eu nunca tinha visto. Sem me perguntar uma palavra, caminhou em silêncio para a sala, onde todos viam um especial de Natal. Exatamente quando o relógio marcava a meia-noite, na sagrada meia-noite de Natal, quando todos se levantavam para brindar, o João falou de repente. A sua voz quebrou a solenidade da sala. "Um momento, todos. Tenho algo a dizer." Todos o olharam, perplexos. O João caminhou para o centro da sala e levantou o meu telemóvel no ar.
Isabel, vem aqui um momento. Um mau pressentimento fez o meu coração acelerar. Assim que me adiantei, antes que pudesse perguntar o que se passava, ele atirou o telemóvel para cima da mesa de centro. Explica-te. Quem é o cabrão que te manda mensagens a estas horas? Andas a enganar-me pelas costas. Toda a casa ficou gelada e eu fiquei sem palavras. A sua acusação foi como um balde de água gelada em pleno inverno. Gaguejei. Do que estás a falar? É o meu chefe. Só me mandou uma mensagem de felicitações de Natal. Mas a minha explicação foi demasiado fraca perante a sua ira já acesa. A dona Carmo aproximou-se de imediato. O seu olhar era afiado como uma faca e a sua voz cortante, como se tivesse encontrado a oportunidade perfeita para me humilhar. Que tipo de chefe manda uma mensagem à mulher de outro em plena noite de consoada? Eu já sabia pela tua cara que não eras de confiança. És desse tipo de mulheres que, estando casadas, se metem por aí com outros. A minha cunhada Laura acrescentou, com a voz cheia de sarcasmo: Mãe, não se surpreenda. Ela é bonita. É normal que tenha homens atrás dela. Pobre do meu irmão João. Senti o mundo a girar. Por quê? Por que podiam acusar-me tão descaradamente? Olhei para o João com olhos suplicantes. Querido, tu conheces o meu caráter. Eu não sou assim. Mas o João não me olhou. Virou a cabeça e olhou fixamente para uma parede. E então fez algo que nunca esquecerei. Caminhou para um canto da sala. Ali pendia um velho cinto de cabedal que, segundo diziam, o avô deixara para disciplinar os seus descendentes. Despendurou-o. O som do couro a estalar foi assustadoramente seco. Ajoelha-te, disse ele com os dentes cerrados. Os seus olhos estavam injectados de sangue. Ajoelha-te perante os nossos antepassados, perante toda a família, e confessa o teu pecado. Diz-me, quantas vezes te deitaste com ele? Recuei um passo, horrorizada. Todo o meu corpo tremia. Não, este não é o meu marido. Este homem à minha frente não é o João. Não é o homem que prometeu proteger-me toda a vida. É um demônio. Abanei a cabeça e as lágrimas começaram a brotar. Não fiz nada de mal. Por favor, não faças isto. Ainda com desculpas, gritou o João. Brandiu o cinto e o assobio no ar rasgou-me os ouvidos. Ninguém da família política interveio. A minha sogra estava de braços cruzados com um sorriso de satisfação. Os parentes estavam assustados, curiosos ou simplesmente tinham me tornado a protagonista do seu teatro macabro. Pouco antes de o cinto cair, no momento em que pensei que morreria espancada e humilhada nesta noite de Natal, todo o amor, toda a paciência, toda a tênue esperança dos últimos 5 anos se despedaçou e se converteu em pó. O meu coração já não doía. Tinha arrefecido tanto que se tornou num afiado pedaço de gelo. Já não era o cordeiro à espera do sacrifício. Não, esta noite ia mostrar-lhes que, quando se encurrala uma ovelha, ela também se pode tornar num lobo. Já não recuei. Mantive-me direita e olhei o João diretamente nos olhos. A minha mão deslizou lentamente para o bolso do meu casaco. Ali escondia algo muito mais temível do que o seu cinto. Uma pequena pen USB que continha uma verdade capaz de queimar toda a falsa honra desta família. E enquanto caminhava para a televisão, soube que era eu quem ia virar este jogo. E quando a primeira imagem apareceu no ecrã, soube que esta noite de Natal não seria apenas de fogo de artifício, mas também a noite em que uma família respeitável se desmoronaria na desonra. O que aconteceu nos minutos seguintes? Todos na sala prenderam a respiração a cada passo meu. O cinto na mão do João parou no ar, congelado como uma estátua feia, um símbolo de violência e crueldade. Todos os olhares, antes cheios de surpresa, desprezo e um prazer mórbido, centraram-se agora em mim. Uma pequena figura que nadava contra a corrente de uma inundação que ameaçava engolir-me. Talvez pensassem que eu tinha enlouquecido. Uma mulher acusada de adultério pelo marido na noite de Natal, rodeada por toda a família, em vez de se ajoelhar, chorar e suplicar, caminhava calmamente em direção à televisão.
A dona Carmo torceu ligeiramente os lábios. Um sorriso de desdém desenhou-se claramente no seu rosto bem maquilhado. Que novo truque vais fazer agora? Para quem é este teatro? Ou vais pôr um vídeo de uma canção triste para pedir compaixão? A sua voz zombeteira quebrou o tenso silêncio e ressoou na sala. O meu cunhado Marco, sempre a fingir ser o genro exemplar, também soltou um suspiro hipócrita. Cunhada, se fizeste algo de errado, simplesmente admite. O mais importante para uma mulher é proteger a honra da família do marido. Se tornares isto maior, só te prejudicarás a ti mesma. As suas palavras, na aparência um conselho sincero, eram na realidade outra lâmina que deitava sal na minha ferida, confirmando implicitamente que eu era a culpada e devia suportar esta humilhação em silêncio. Não respondi. A minha mão não tremeu em absoluto ao inserir a pen USB na porta lateral da grande televisão. Havia muito tempo que me preparava para este momento, não com astúcia, mas com lágrimas e humilhação. O comando à distância estava sobre a mesa. Peguei nele e passei suavemente os dedos pelos botões. A luz do ecrã iluminou o meu rosto. Suponho que, nesse momento, a minha aparência era assustadoramente tranquila. Tinha sido uma atriz desajeitada durante demasiado tempo na peça de teatro chamada Família Feliz. Tinha memorizado o papel da nora sensata, da esposa competente, da pessoa que sabia qual era o seu lugar. Interpretei esse papel tão perfeitamente que quase me esqueci de quem eu era, de que também tinha sentimentos, sentia dor e tinha dignidade. Mas esta noite, esse papel tinha terminado. A realizadora desta peça era eu, e todos eles, um por um, teriam de interpretar os seus verdadeiros papéis, sem máscaras. Virei a cabeça e percorri a sala com o olhar. Os meus olhos detiveram-se no homem que uma vez amei mais que a minha própria vida, o João. Ele continuava ali e o cinto na sua mão tremia ligeiramente. A raiva inicial no seu rosto misturava-se agora com um pouco de perplexidade e confusão. Provavelmente não entendia por que eu podia estar tão calma, por que não gritava ou suplicava como ele e a sua família esperavam. Isabel, o que estás a fazer? Não pioras as coisas. Piorá-las? Sorri debilmente. Um sorriso sem calor. Um sorriso onde o desespero se tinha solidificado como uma pedra. Achas que pode haver algo pior do que isto, querido? Há algo pior do que ser humilhada, acusada falsamente e quase espancada pelo teu amado marido em frente a toda a família na noite de Natal. Diz-me, há algo pior do que isto? A minha voz não era alta, mas cada palavra atravessava o silêncio da sala como uma agulha. Atravessando a sua cobardia, olhei-o fixamente nos olhos, tentando encontrar algum vestígio do antigo João, do homem que prometeu proteger-me, mas tudo o que vi foi vazio e medo. O João baixou a cabeça. Não conseguiu responder porque sabia que eu tinha razão. Ao ver o seu filho encurralado, a minha sogra gritou bruscamente. A sua voz rasgou os meus tímpanos como uma lâmina de barbear. Que razão vais ter tu? Manchaste a honra desta família com o teu adultério. Por isso é normal que te batam. João, bate-lhe de uma vez, filho. Dá uma lição a essa descarada. Apressava-o como se quisesse ver-me torturada de imediato, como se a minha dor fosse o seu prazer. Mas era demasiado tarde. As suas palavras agora só serviam para tornar mais dramática a peça que eu estava prestes a projetar. Sem dizer mais nada, virei-me. O meu dedo pressionou suavemente o botão de reprodução e o ecrã da televisão iluminou-se. Mas o que apareceu não foi um videoclipe triste nem uma imagem para pedir compaixão. O que se revelou, com a nítida qualidade Full HD da cara televisão, foi um cenário familiar. A sala de estar desta mesma casa via-se o sofá de couro brilhante e o grande quadro de uma cena de caça, do qual a minha sogra sempre se orgulhava. E os dois protagonistas estavam a representar uma peça 1000 vezes mais repugnante do que a falsa acusação que me tinham acabado de lançar. A mulher no vídeo usava o cabelo apanhado num coque alto e tinha uma figura familiar.
Não era outra senão a minha sogra, a dona Carmo. E o homem que a abraçava, acariciando incessantemente as suas costas, era o meu cunhado Marco, o marido da irmã do João. Aquela cena, aquele ato de afeto vergonhoso e clandestino, era projetado vividamente, sem censura, em frente a toda a família. O som da respiração das pessoas pareceu parar. O ruído dos fogos de artifício lá fora, de repente pareceu desconfortável e distante. O mundo inteiro pareceu reduzir-se a um silêncio sepulcral e as imagens cruas e feias que dançavam no grande ecrã. O cinto caiu da mão do João para o chão. Um som seco e lastimoso, um claque, que soou como se a honra de toda uma família se estivesse a estilhaçar. Toda uma família respeitável foi forçada a presenciar uma verdade inacreditável. Mas como consegui eu este vídeo aterrador? E qual foi a reação de cada membro da família política quando os seus verdadeiros rostos foram desmascarados na noite de Natal? Era como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O tempo parecia ter parado no instante em que aquelas imagens repulsivas apareceram, revelando uma verdade crua e doentia que ninguém poderia ter imaginado. Os murmúrios cessaram, os risos das crianças apagaram-se, apenas um silêncio pesado e pegajoso envolvia a todos. A tez de cada rosto passou do espanto e da confusão ao mais absoluto nojo. Os tios e tias, que sempre se orgulharam da moral da família, agora estavam sentados, boquiabertos, com o olhar fixo no ecrã, como se não pudessem acreditar no que viam. A dona Carmo, a minha sogra, que poucos minutos antes pregava moralidade com arrogância e gritava para que me batessem, agora estava congelada no seu lugar. Os seus olhos estavam fixos na sua própria imagem na televisão, o seu rosto tão branco como papel. Nem a sua elaborada maquilhagem conseguia esconder o pânico e a humilhação que a invadiam. Os seus lábios moviam-se, mas não saía uma única palavra. Cambaleou e mal conseguiu agarrar-se ao braço do sofá para se manter de pé. Todo o seu corpo tremia como uma folha. Ao seu lado, o meu cunhado Marco, o homem que sempre se comportara de maneira tão refinada e cortês, não estava muito melhor. O seu rosto estava lívido e um suor frio perolava a sua testa. Gaguejou com uma voz patética e trêmula. Isto é falso, é uma montagem. Mas as suas palavras eram impotentes perante as imagens vívidas e realistas que se desenrolavam diante dos seus olhos. Qualquer um podia ver que não era uma montagem, mas a verdade, uma verdade crua e repugnante. Talvez a mais chocada de todos fosse a minha cunhada Laura. Ficou imóvel. Os seus olhos, bonitos mas sempre tristes, estavam agora cheios de pânico e de um coração partido em 1000 pedaços. Olhou fixamente para o homem em quem sempre confiara, o homem pelo qual dedicara a sua juventude a construir um lar. Depois olhou para sua mãe, a quem respeitava profundamente. As duas pessoas mais importantes da sua vida estavam a trair, lá da maneira mais dolorosa e humilhante possível. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, sem soluços, apenas um silêncio dilacerante. Lentamente virou a cabeça para mim. Nos seus olhos já não havia sarcasmo nem desprezo, mas um olhar complexo e indescritível. Havia ressentimento por eu ter revelado esta cruel verdade, mas também um vislumbre de gratidão por a ter libertado de um engano. E o meu marido, João, desabou na cadeira mais próxima, como se toda a força tivesse abandonado seu corpo. Olhou para o ecrã e depois para mim. Os seus olhos estavam cheios de uma confusão incompreensível. Provavelmente não conseguia acreditar que a sua mãe, a quem sempre idolatrara e que o incitara a culpar e maltratar a sua esposa, estava a protagonizar o mais repugnante dos dramas de infidelidade. A fé e o respeito que lhe professara durante anos tinham desmoronado por completo em questão de minutos. No meio do silêncio assustador, a única pessoa que manteve a compostura fui eu.
Peguei no comando à distância e, com calma, carreguei no botão de pausa, congelando no ecrã o momento mais humilhante da minha sogra e do meu cunhado. Depois, virei-me e olhei diretamente para cada pessoa na sala. A minha voz não era alta, mas ressoou clara e firme, como um martelo a bater nas suas consciências. O que se passa? Estão todos muito surpreendidos? Minha respeitada sogra, meu apreciado cunhado, este vídeo parece-vos familiar. Querem que ponha mais alguns? Ainda tenho muitos, de diferentes ângulos, gravações de uma semana inteira. E também tenho o som original, sem edição. As minhas palavras foram como uma segunda bomba que explodiu na sala. A dona Carmo finalmente reagiu. Soltou um grito demente, uma mistura de raiva e medo extremo. Puta louca! Atreves-te a pôr câmaras escondidas na nossa casa? És uma. João, o que fazes aí parado? Destrói essa televisão e mata essa. Lançou-se sobre mim como uma besta ferida, com as mãos no ar para me arranhar. Mas desta vez, o João já não lhe obedeceu. Ficou sentado, imóvel, com o olhar perdido no vazio. O meu cunhado Marco apressou-se a intervir. Não para proteger a sua sogra, mas para me arrancar a pen USB que estava na televisão. Dá-me isso, dá-mo, gritou, como se quisesse destruir a prova. Mas eu fui mais rápida, tirei a pen USB e apertei-a na palma da minha mão. Querem recuperá-la? Não será fácil, cunhado. E não se esqueçam, guardei cópias do original em vários lugares. Se algo me acontecer, ou se simplesmente me apetecer, amanhã toda a cidade poderá desfrutar da maravilhosa atuação de si e da sua sogra. A minha ameaça teve um efeito imediato. O meu cunhado Marco parou de repente, com o rosto pálido e sem sangue. Sabia que eu não estava a brincar. Sabia que a sua carreira, a sua reputação, a sua família, tudo o que construíra com tanto esforço, estava nas minhas mãos. Apenas alguns minutos antes, toda a família estava no auge do julgamento, e agora tinha caído no abismo da humilhação. A peça tinha terminado, mas a sua tragédia apenas começara. Mas como é que uma nora, como eu conseguiu obter um vídeo tão transcendental? Não foi uma coincidência. Foi o resultado de 5 anos de dor e suspeitas que arderam em segredo durante a minha vida de casada. A maior pergunta na mente de todos naquele momento, a pergunta que eu podia ler nos seus olhos horrorizados, era: por quê? Como é que eu, a nora aparentemente inofensiva, a que sempre inclinava a cabeça em silêncio, tinha em mãos um segredo tão terrível? Provavelmente pensavam que eu era uma pessoa astuta, que andava a preparar uma armadilha e a planear a sua vingança há muito tempo, à espera do dia para atacar, mas estavam enganados. Eu não era a caçadora, era apenas a presa que, depois de ser perseguida durante demasiado tempo, aprendeu a defender-se. Não foi uma verdade que eu procurei, foi uma verdade a qual eles mesmos me obrigaram a enfrentar. Tudo começou há cerca de 1 ano, com pequenos sinais, peças dispersas de um quebra-cabeças que, a princípio, eram tão inimagináveis e contrárias à moral que nem eu conseguia conectar. Comecei a notar algo estranho na relação entre a minha sogra e o meu cunhado Marco. A princípio, pensei que era apenas um afeto especial da minha sogra por um genro competente, engenhoso e que sempre a agradava. A dona Carmo sempre elogiava o Marco, a sua eloquência, a sua forma de se orientar na vida, até a forma como escolhia a fruta que oferecia. Cada vez que o Marco vinha a casa, ela mesma ia à cozinha para lhe preparar os seus pratos favoritos. Essa atitude era marcadamente diferente da expressão ríspida que costumava mostrar a mim e ao João. Isso fazia-me sentir um pouco mal, mas dizia a mim mesma que era normal. O meu marido João era de caráter pacato, honesto e algo lento, não tão astuto e eloquente como o seu cunhado. Por isso era compreensível que a minha sogra gostasse mais do seu genro. Tentava consolar-me com esses pensamentos e superar a vaga sensação de desconforto. Mas esse afeto tornou-se gradualmente mais estranho, cruzando os limites de uma relação normal entre sogra e genro. Comecei a notar os olhares que trocavam,
Olhares furtivos e significativos, toques que pareciam casuais, mas que duravam estranhamente muito tempo. Uma vez, enquanto estava na cozinha, olhei casualmente para a sala pela fresta da porta. A minha sogra estava sentada no sofá, e o meu cunhado Marco estava no chão, com a cabeça apoiada no seu colo, enquanto ela lhe acariciava o cabelo. Era uma cena muito íntima, muito distante de uma relação normal entre sogra e genro. Senti que algo estava errado. A minha garganta secou, mas mais uma vez culpei-me por ser demasiado sensível e pensar demais. Talvez em algumas famílias expressassem o afeto de uma maneira tão próxima. Lutei para encontrar razões para os defender e tranquilizar-me. As minhas suspeitas confirmaram-se de verdade quando a minha cunhada Laura foi em viagem de negócios ao Porto por uma semana. Durante essa semana, o meu cunhado Marco veio jantar à nossa casa quase todos os dias. A desculpa era que se sentia sozinho em casa e gostava de comer com a sogra. A minha sogra não conseguia esconder a sua alegria. Cozinhava banquetes e cuidava dele com mais esmero do que do seu próprio filho. Todas as noites, conversavam na sala até muito tarde. As suas gargalhadas chegavam até o meu quarto. Uma noite, desci à cozinha para beber água, porque tinha sede. Era meia-noite e fiquei gelada ao ver que a porta do quarto da minha sogra estava ligeiramente entreaberta e lá dentro vislumbrei as sombras de duas pessoas. Nesse momento, senti o meu coração parar. Regressei a correr para o meu quarto com a mente cheia de horror e repugnância. Deveria contar ao João, mas sabia que o João nunca acreditaria em mim. Pensaria que eu estava a inventar histórias por ciúmes para prejudicar a sua mãe. Diria novamente que eu pensava demais, que era demasiado sensível. O clímax das minhas suspeitas chegou no dia do aniversário da minha sogra. O João e eu preparamos-lhe um caro lenço de seda como presente, mas quando lhe o demos, ela aceitou-o com indiferença, agradeceu de forma protocolar e deixou-o de lado. Quando chegou a vez do meu cunhado Marco, ele ofereceu-lhe uma pulseira de jade. A dona Carmo ficou tão feliz que o abraçou, pôs a pulseira no pulso e esteve a acariciá-la toda a noite. Nessa noite, depois de todos os convidados se irem embora, passei casualmente pelo quarto da minha sogra. A porta não estava completamente fechada. Ouvia falar ao telefone com alguém. A sua voz era incrivelmente sedutora e doce. Obrigada pelo presente. Adoro. Quem me dera que estivesses aqui esta noite. Fiquei paralisada. Aquela voz era claramente a de alguém que falava com um amante. Mas quem era esse homem? Não podia ser. Um pensamento terrível atravessou a minha mente e arrepiei-me. A partir desse momento, soube que não podia continuar em silêncio. Não o fazia por vingança. Precisava da verdade. Uma explicação para tudo o que estava a acontecer naquela casa. Precisava de um amuleto para me proteger daquelas pessoas hipócritas e perigosas. E foi então que a ideia de instalar uma câmara oculta na sala de estar começou a germinar na minha mente. Foi uma decisão arriscada, mas sabia que era a única maneira de desmascarar os seus verdadeiros rostos. Decidir instalar a câmara oculta não foi fácil. Naquele momento, a minha mente era um turbilhão de emoções. Havia o medo do que poderia acontecer se me descobrissem. Certamente não me deixariam em paz. A minha sogra, com o seu caráter duro e autoritário, seria capaz de qualquer coisa para me silenciar. Havia a repugnância de ter de investigar e presenciar por mim mesma os assuntos sujos que ocorriam sob o mesmo teto em que vivia. E havia também uma pitada de culpa por ter de recorrer a um método não totalmente honroso, invadindo a privacidade de outros. Mas todas essas dúvidas dissiparam-se rapidamente. Lembrei-me do olhar indiferente e insensível do meu marido João, cada vez que tentava desabafar sobre as injustiças que sofria. Cada vez que a minha sogra me insultava sem motivo, ele ficava em silêncio, ou pior ainda, aconselhava-me a aguentar para manter a paz em casa. Lembrei-me da imagem da minha sogra a lançar-me insultos, tratando-me como uma criada sem salário, e da imagem do meu cunhado, com o seu sorriso hipócrita e as suas palavras astutas, que sempre escondiam um cálculo.
Tudo isso eliminou qualquer hesitação em mim. Sabia que se não me salvasse a mim mesma, ninguém o faria. Nesta partida, não tinha mais aliados do que eu mesma. Passei várias noites a pesquisar na internet, investigando meticulosamente os tipos de câmaras ocultas. Precisava de escolher uma que não fosse visível, mas que tivesse boa qualidade de imagem. Finalmente, escolhi um tipo do tamanho de um botão, que podia ser camuflado como um gancho para a roupa. Tinha qualidade Full HD, um microfone de gravação nítido e, o mais importante, ligação Wi-Fi, o que me permitia ver em tempo real a partir do meu telemóvel em qualquer lugar. Usei os poucos euros que tinha poupado do meu fundo de emergência, um dinheiro que guardara sem que o João soubesse, para imprevistos. Supunha-se que esse dinheiro era para os meus pais que viviam no campo, mas agora tinha de usá-lo para me proteger. A instalação também foi um problema. Tinha de escolher um momento em que toda a família estivesse fora de casa. Felizmente, nesse fim de semana, a família política foi à aldeia para assistir ao funeral de um parente distante. Para mim, foi a oportunidade de ouro. No sábado, estive todo o dia sozinha, em casa com o coração nas mãos. Decidi instalá-la lá num canto alto da sala, camuflada como um prego para pendurar um quadro de uma paisagem. Daquela posição, podia ver todo o espaço da sala, especialmente a zona do sofá onde a minha sogra e o meu cunhado costumavam sentar-se a conversar. Lutei com aquilo toda a tarde, a tremer, com o coração a bater com força. Cada vez que ouvia um ruído estranho lá fora, cada vez que passava uma mota, sobressaltava-me, temendo que alguém regressasse de repente. Finalmente, depois de muito esforço, terminei a instalação. Liguei o meu telemóvel e conectei-o à câmara. A imagem era muito clara e o som era decente. Soltei um suspiro de alívio, mas uma pesada sensação de ansiedade instalou-se num canto do meu coração. Tinha posto um pé num mundo que nunca quis conhecer. Nos primeiros dias, a câmara não captou nada de invulgar. Toda a vida na casa decorria como de costume. A minha sogra continuava a ser dura comigo, o João continuava indiferente e o meu cunhado passava de vez em quando ainda a fingir ser o genro exemplar diante de todos. Por um momento, pensei que talvez estivesse realmente a ser paranoica. Talvez tudo fosse produto da minha imaginação. Talvez a cena que vi no quarto da minha sogra naquela noite fosse apenas uma ilusão. Mas numa quarta-feira à tarde, enquanto estava no escritório, o meu telemóvel vibrou com uma notificação. A câmara tinha detetado movimento na sala. Abri rapidamente a aplicação para verificar. Senti o coração parar. No ecrã estavam a minha sogra e o meu cunhado Marco sentados no sofá. A princípio, falavam normalmente, mas em breve o meu cunhado Marco começou a comportar-se de maneira íntima. Rodeou a cintura da minha sogra com o braço e sussurrou-lhe algo ao ouvido. A minha sogra não resistiu em absoluto. Pelo contrário, apoiou a cabeça no ombro dele com um sorriso de satisfação. Senti náuseas e não consegui continuar a olhar. Desliguei o telemóvel, corri para a casa de banho e vomitei violentamente. A verdade era muito mais repugnante do que eu imaginara. Mas isso não foi tudo. Nos dias seguintes, a câmara gravou inúmeras cenas ainda mais terríveis. Abraçavam-se e beijavam-se no mesmo sofá onde toda a família costumava sentar-se a ver televisão. Diziam palavras e faziam gestos carinhosos que só os amantes fariam. E o clímax foi numa tarde em que nem o João, nem a Laura estavam em casa. Tiveram relações sexuais sem pudor na sala de estar. Tive de presenciar tudo aquilo através do ecrã do meu telemóvel, sozinha, em silêncio e com um terror absoluto. Guardei todos esses vídeos, fiz várias cópias e armazenei-as num lugar seguro. Sabia que esta era a minha arma, a minha única saída deste inferno, mas ainda não agi. Esperei. Esperei pela oportunidade, pelo momento em que a última gota transbordasse o copo. Não queria ser eu a iniciar a guerra. Queria que eles mesmos, acendessem o fogo do seu próprio colapso. E naquela noite de Natal, quando o João levantou o cinto e a minha sogra me acusou aos gritos, soube que o meu momento tinha chegado.
Agora que a verdade tinha sido revelada, a sala de estar já não era um lugar de reunião caloroso e harmonioso. Tinha se tornado num tribunal, onde cada um devia enfrentar o julgamento da sua consciência, e eu, de acusada, tinha me tornado, sem querer, na juíza. O ecrã da televisão continuava congelado no momento mais humilhante. O silêncio na sala era agora mais aterrador do que um grito. Era como a calma antes da tempestade, onde todos sabiam que um terrível colapso era iminente, mas ninguém o podia deter. Foi a minha sogra, a dona Carmo, a primeira a quebrar o silêncio, mas não com palavras, e sim com um ato de loucura. A humilhação e o medo tinham-na transformado numa besta irracional. Cambaleou, pegou numa dispendiosa jarra de porcelana da mesa e preparou-se para atirar contra a televisão, como se ao fazê-lo pudesse apagar a prova do seu pecado. Eu vou destruir isto. Vou matar-te, sua puta. Mas antes que pudesse agir, uma mão agarrou firmemente o seu pulso. Era a minha cunhada Laura. Era a primeira vez, nos 5 anos que levava casada, que a via agir com tanta determinação. A mulher submissa, que vivia sob a carapaça da esposa e mãe perfeita, já não existia. Basta, mãe. Até quando vai fazer este ridículo à frente de toda a gente? A sua voz tremia, mas estava cheia de raiva. As lágrimas continuavam a correr pelas suas bochechas, mas nos seus olhos não havia apenas dor, mas também ódio. Voltou-se para o homem que estava ao seu lado, rígido como uma estátua, o seu marido, a quem amara e em quem confiara cegamente. Tu, Marco, como é que isto aconteceu? Tu e a minha mãe. Vocês os dois. A dor sufocava-lhe a garganta e não conseguiu terminar a frase. Era uma pergunta que provavelmente nunca na sua vida teria querido pronunciar. O meu cunhado Marco pareceu despertar de um sonho. Ajoelhou-se apressadamente diante de Laura, agarrando-lhe as pernas e começando a chorar pateticamente. Outro ato do seu teatro tinha começado. Laura, desculpa-me muito. Eu fui forçado pela tua mãe. A culpa é toda dela. Ela seduziu-me. Eu sou apenas uma vítima. As suas palavras, tão cobardes e desavergonhadas, deixaram todos atônitos. Nem eu, que o conhecia como um homem refinado e cortês, poderia ter imaginado que fosse capaz de dizer algo tão vil. Para se salvar, estava disposto a lançar toda a culpa sobre a sua sogra e amante. Tentava apresentar-se como uma pobre vítima, um homem fraco que não conseguiu resistir à sedução de uma mulher mais velha. Ao ouvir isto, a dona Carmo começou a rir como uma louca. O seu riso demente e lastimoso ressoou na sala. Uma vítima? Tu, uma vítima? Maldito sejas! Foste tu, uma e outra vez, que vieste procurar-me, seduzindo-me com as tuas doces palavras. Foste tu que disseste que a tua mulher era sempre deprimente e aborrecida, que só te sentias um homem de verdade quando estavas comigo. E agora tentas culpar-me de tudo? Gritou, apontando diretamente para o rosto do meu cunhado Marco. A briga entre os dois pecadores transformou a sala de estar num mercado. Insultaram-se, humilharam-se e revelaram os segredos mais sujos em frente a todos os parentes. Descobriu-se que a sua relação não era um simples romance. Também havia promessas e cálculos envolvidos. Descobriu-se que o meu cunhado Marco tinha usado a sua sogra para obter favores no seu trabalho. E a dona Carmo tinha encontrado no seu genro a satisfação que o seu falecido marido nunca lhe deu. O drama incestuoso tinha se tornado agora numa farsa de acusações mútuas. No meio do caos, o meu marido João finalmente reagiu. Levantou-se e caminhou em direção à sua mãe, mas não disse nada. Simplesmente olhou para ela com um olhar estranho e vazio, o olhar de um filho que tinha perdido completamente a fé na mãe que uma vez idolatrara. Depois, voltou-se para mim. O seu olhar era complexo, uma mistura de vergonha, arrependimento e algo que parecia uma súplica. Abriu a boca. A sua voz estava rouca. Isabel, eu. Mas não o deixei terminar. Estava demasiado cansada de desculpas tardias e arrependimentos hipócritas. Cortei-o friamente. O que vais dizer?
Pedir-me perdão ou dizer que não sabias de nada? João, não te enganes. Tu és filho dela, vivias nesta casa. A sério que não notaste nada de estranho, ou talvez soubesses, mas escolheste o silêncio. Porque és um cobarde sem coragem para enfrentar a verdade. As minhas palavras foram como a última lâmina no seu coração sangrento. O João cambaleou, não conseguiu dizer mais nada. Percebeu que eu tinha visto tudo. O seu silêncio, a sua indiferença, não eram descuido, eram cumplicidade. A briga continuou com mais fúria. Os parentes que antes eram espectadores agora começaram a murmurar. Meu Deus, não posso acreditar. Que escândalo, é a vergonha da família. Como vamos olhar as pessoas na cara agora? Pobre Isabel, quanto deve ter sofrido nestes 5 anos. O pêndulo da opinião pública tinha se inclinado completamente para o meu lado. Já não me olhavam com desprezo, mas com compaixão e até um pouco de respeito. Eu já não estava sozinha. O tribunal familiar estava a chegar ao fim, mas o julgamento da sociedade apenas começava. E nesta tempestade, haveria pessoas que pagariam um preço muito alto pelos pecados que tinham cometido. A acalorada discussão entre a minha sogra e o meu cunhado só parou quando o tio-avô, o parente mais velho e com mais autoridade, não conseguiu suportar mais e bateu com força na mesa. Basta já. Calem-se todos. Transformar a casa neste lamaçal, na noite de Natal, em frente à memória dos antepassados. Que vergonha! O seu grito autoritário silenciou tudo por um momento. A dona Carmo e o meu cunhado Marco deixaram de se insultar, mas ainda se olhavam com olhos que deitavam faíscas. O ódio por aquele que os traíra era agora maior do que a humilhação. A sala voltou a mergulhar num silêncio asfixiante, apenas quebrado pela respiração agitada e pelos soluços de Laura. O tio-avô era o irmão do pai do meu marido, um homem rigoroso, moralista e respeitado por todos. Sempre fora ele quem mediava nos assuntos familiares, grandes e pequenos. O tio-avô voltou-se para mim. No seu olhar já não havia escrutínio, mas uma mistura de desculpa e um pouco de culpa. Isabel, minha filha, não tenho palavras para isto. Em nome da família, peço-te perdão. Sofreste demasiadas injustiças. Assenti levemente, sem dizer nada. Essa desculpa, embora tardia, deu-me um pequeno consolo. Demonstrava que nesta família ainda havia alguém que sabia distinguir o bem do mal, que não era só eu quem tinha visto a sua corrupção e hipocrisia. O tio-avô voltou-se novamente para o João com voz severa. E tu, João, como marido e chefe de família, como permitiste que algo tão terrível acontecesse? Em vez de protegeres a tua esposa, agiste de forma imprudente e violenta, quase cometendo um pecado grave. Ainda te consideras um homem? Achas que o teu falecido pai poderia descansar em paz se soubesse disto? Cada uma das suas palavras foi um chicote invisível que açoitou a consciência do João. Ele afundou a cabeça, com os ombros a tremer. Não conseguiu refutar uma única palavra. Tudo o que o tio-avô dizia era verdade. Era um marido fracassado, um mau filho e um cobarde. Após um momento de silêncio, o tio-avô, numa última tentativa de resolver a situação, tomou uma decisão. Bem, chegados a este ponto, não podemos esconder mais. Vamos resolver isto discretamente em casa, para não nos tornarmos o motivo de riso das pessoas. O assunto da Carmo e do Marco será punido como deve ser pela família mais tarde. E quanto ao vosso casamento, João, deves desculpar-te formalmente com a Isabel e tratá-la bem de agora em diante. Não deves permitir que ela volte a sofrer nenhuma injustiça. As palavras do tio-avô foram como uma sentença final, um esforço para salvar a honra que restava à família. Todos pensaram que era uma solução razoável. Esperavam que eu aceitasse essa desculpa, continuasse com este casamento e que tudo fosse enterrado em silêncio, como tantas outras injustiças que as noras costumam sofrer. Mas enganaram-se novamente, e muito. Eu tinha guardado silêncio durante 5 anos, tinha aguentado até ao limite. Se me tinha levantado esta noite, não era para receber uma desculpa, nem para continuar com um casamento já podre.
Era para recuperar a minha própria liberdade e dignidade. Respirei fundo e olhei diretamente para o tio-avô. A minha voz era calma, mas firme. Tio, agradeço as suas amáveis palavras, mas não posso aceitar esta solução. Um novo murmúrio de espanto encheu a sala. Ninguém conseguia acreditar que eu me atrevia a contradizer a decisão de um mais velho. Isto já não é um problema familiar. Ultrapassou os limites do casamento. Ultrapassou os limites da moralidade humana. Não posso continuar a viver num ambiente de mentiras, enganos e perversão. Eu quero o divórcio. A palavra divórcio saiu da minha boca dita de forma leve, mas com o poder destrutivo de uma bomba. O João levantou a cabeça de repente, com os olhos cheios de incredulidade. Isabel, o que estás a dizer? Não, por favor. Eu fui um idiota. Vou consertar isto. Não podes dar-me outra oportunidade? Correu na minha direção, tentando pegar na minha mão, mas recuei um passo. Oportunidade? Quantas oportunidades te dei nestes 5 anos? Alguma vez te puseste realmente do meu lado? Ou escondeste-te sempre atrás da tua mãe, vendo como me maltratavam, como me humilhavam, sem nunca me defenderes? João, o meu amor por ti já está morto. Morreu no preciso instante em que levantaste esse cinto para me bateres. O meu amor não era algo que se pudesse deitar fora e apanhar de novo. Tinha sido pisoteado por ele e pela sua família até não restar nada. Voltei-me para todos na sala, para aqueles rostos atônitos e chocados, e disse: "E que saibam todos, este vídeo não o vou apagar. Vou enviá-lo ao meu advogado. Se no futuro alguém desta família se atrever a interferir na minha vida, não hesitarei em tornar público este vídeo para que todo o mundo o veja." A minha declaração, firme e inabalável, pôs um fim oficial a tudo. Já não era um peão nas suas mãos. Era eu quem controlava o tabuleiro. Tinha escolhido o meu próprio caminho, um caminho livre das suas sombras. Mas deixariam-me ir tão facilmente, e a minha luta para recuperar a liberdade terminaria sem problemas. A minha declaração de divórcio e a ameaça de tornar público o vídeo puseram a família num beco sem saída. Não podiam obrigar-me a ficar. Sabiam que eu já não era a ovelha mansa de antes. O fogo dentro de mim já se tinha acendido e queimaria qualquer um que tentasse apagá-lo. Mas também não podiam deixar-me ir facilmente, porque se esse terrível segredo viesse à luz, destruiria por completo a honra familiar que valorizavam mais do que as suas próprias vidas. Aquela noite de Natal terminou num ambiente pesado e sombrio, sem vestígios de espírito festivo. Os parentes foram-se embora apressadamente, a murmurar, lançando-me olhares que misturavam compaixão e curiosidade. Eu tinha me tornado o centro de uma tragédia familiar, e esta história certamente estaria na boca de todos durante muito tempo. Fiz as malas nessa mesma noite. Não tinha muito, apenas alguma roupa e objetos pessoais. Tinha vivido 5 anos naquela casa, mas sentia que muito poucas coisas me pertenciam de verdade. Tudo na casa, desde os móveis até os pequenos adornos, tinha sido comprado pela minha sogra, e ela fazia sempre questão de me lembrar disso para reafirmar o seu poder. Quando saía pela porta a arrastar a mala, o João bloqueou-me a passagem. Já não tinha o aspecto agressivo e violento de antes, mas sim um ar patético e desolado. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados. Isabel, não te vás. Sei que não tenho direito de te impedir, mas pelo menos dá-me um pouco de tempo. Não podemos falar de novo? Olhei-o com olhos vazios de emoção. O meu coração estava completamente gelado. Não há mais nada para falar, João. Está tudo muito claro. Sai da frente. Mas o João não se moveu. Ajoelhou-se, agarrou-se às minhas pernas e chorou como uma criança. Por favor, Isabel, não posso viver sem ti. Tu és o meu tudo. Se te fores, o que será de mim? Senti uma mistura de incredulidade e um ligeiro nojo. O seu tudo? Se eu era o seu tudo, por que nunca me protegeu? Se eu era o seu tudo, por que quis bater-me com um cinto por uma simples mensagem de felicitações?
Se eu era o seu tudo, por que me deixou enfrentar sozinha a crueldade da sua mãe durante 5 anos? Afastei as suas mãos e disse com frieza: não é que não possas viver sem mim, é que simplesmente tens medo. Medo que a verdade venha à luz, de perder a face, de ter de enfrentar as consequências do que a tua família fez. Tu não me amas, João, só te amas a ti mesmo. Dito isto, afastei-o com firmeza e saí daquela casa, arrastando a minha mala sem olhar para trás uma única vez. As suas súplicas chorosas seguiram-me, mas não conseguiram comover o meu coração, que já se tinha tornado em pedra. Apanhei um táxi e fiquei temporariamente em casa de uma boa amiga. Não queria ir diretamente para a casa dos meus pais, para não os preocupar. Precisava de tempo para me acalmar e esclarecer as minhas ideias. Na manhã seguinte, contactei um escritório de advogados, expliquei-lhes toda a minha história e apresentei o vídeo como prova. A advogada, uma mulher de meia idade com muita experiência, disse-me depois de ver o vídeo que este era um dos casos mais raros e complexos que já tinha tratado. Prometeu-me que trataria do meu divórcio rapidamente e garantiria os meus direitos ao máximo. Enquanto isso, na casa dos meus sogros, travava-se outra guerra. Segundo me contou uma amiga vizinha, depois da minha partida, a minha sogra e o meu cunhado continuaram a culpar-se mutuamente. A minha cunhada Laura, depois de chorar a noite toda até ficar sem lágrimas, decidiu separar-se. Fez as malas, levou o seu filho pequeno e mudou-se para a casa de uma amiga, não querendo viver sob o mesmo teto que um marido infiel e uma mãe depravada. O meu cunhado Marco, abandonado pela esposa e repudiado pela família política, tornou-se um desastre. Vivia bêbado todos os dias, sem vontade de trabalhar. E a dona Carmo, depois de perder a confiança da sua nora, do seu genro e da sua própria filha, desmoronou por completo. Já não se atrevia a sair de casa, sem coragem para enfrentar os mexericos dos vizinhos. Encerrava-se no seu quarto todo dia, a chorar e a lamentar-se. A imponente moradia de 3 andares tinha se tornado um lugar frio e sombrio, sem vida. O meu ex-marido João teve de arcar com tudo. Teve de cuidar da sua mãe destroçada, enfrentar o meu pedido de divórcio e suportar o desprezo de parentes e vizinhos. Ligou-me e enviou-me mensagens várias vezes, suplicando-me que voltasse, mas não respondia nenhuma. Bloqueei o seu número. Não queria ouvir mais mentiras. Estavam a pagar pelos seus pecados. Mas seria isso tudo? Uma família construída sobre a hipocrisia e a mentira, uma vez que começa a desmoronar, não pode ser detida. Durante os dias seguintes, vivi na tranquilidade que tanto ansiava. Li livros, ouvi música e passei pelo parque. Aprendi a cuidar de mim, a amar-me a mim mesma. Dei-me conta de que, durante os últimos 5 anos, tinha vivido demasiado para os outros, sacrificando-me em nome da família, que na realidade não passava de uma gaiola dourada que me aprisionava com preconceitos e regras absurdas. Agora, fora dessa gaiola, sentia o que era a verdadeira liberdade, o que era respirar o ar puro da vida. O meu divórcio resolveu-se com bastante facilidade. Com provas irrefutáveis, especialmente o vídeo, a minha antiga família política não se atreveu a criar problemas. Tinham medo que eu cumprisse a minha ameaça e tornasse tudo público. O tribunal, após rever a documentação, proferiu a sentença rapidamente. Obtive o direito de me divorciar e a receber metade dos bens adquiridos durante o casamento, o que incluía poupanças e alguns outros ativos. Além disso, o João teve de me pagar uma pensão de compensação para me ajudar a estabilizar a minha vida após o divórcio. A sentença foi totalmente justa e razoável. O João não recorreu. Provavelmente sabia que qualquer súplica era inútil. No dia do tribunal, não nos olhamos. O nosso casamento terminou assim, de forma abrupta e fria, sem despedidas, sem remorsos. Depois do divórcio, decidi começar uma nova vida com o dinheiro que me correspondia. Não queria voltar para a aldeia e ser um fardo para os meus pais. Queria valer-me por mim mesma, reconstruir a minha vida.
Aluguei um pequeno e bonito apartamento na cidade e decorei-o eu mesma ao meu gosto, com cores vivas e quentes. Encontrei um novo trabalho numa empresa de comunicação, algo que realmente gostava e onde podia desenvolver as minhas competências. A minha vida começou a estabilizar-se gradualmente. Fiz novos amigos, estabeleci novas relações. Já não era a Isabel submissa e paciente do passado. Era uma mulher independente, autossuficiente e feliz. Aprendi a sorrir de novo. Um sorriso sincero que vinha do coração. Enquanto isso, a tragédia da minha antiga família política não tinha terminado. O escândalo incestuoso, apesar das tentativas de o ocultar, finalmente veio à luz. É impossível esconder uma agulha num palheiro. Os parentes que estiveram presentes naquela noite de Natal, apesar de lhes ter sido pedida discrição, não conseguiram guardar em segredo uma história tão chocante. Contaram a um e esse a outro. Em pouco tempo, todo o bairro e depois toda a cidade ficou a saber. A honra da família que tanto valorizavam ficou completamente destroçada. O meu ex-cunhado Marco, depois de um tempo a viver bêbado e dissoluto, foi despedido da sua empresa. Nenhuma companhia queria contratar alguém com semelhante escândalo. Tendo perdido seu trabalho, a sua família e a sua honra, não conseguiu suportar o golpe. Refugiou-se no álcool até que, uma noite, a conduzir embriagado, teve um acidente e atropelou um peão. Esse acidente levou-o para a prisão. E assim terminou a vida de um homem que, uma vez fora, considerado bem-sucedido e exemplar. A minha ex-cunhada Laura teve uma vida bastante difícil depois da separação. Teve de criar o seu filho sozinha, lutando contra os preconceitos do mundo, mas talvez para ela tenha sido uma libertação. Já não tinha de viver sob a opressão hipócrita da sua família. Encontrou um trabalho numa loja online, que, embora fosse duro, chegava para viver. Às vezes, enviava-me mensagens para saber como eu estava. Nessas mensagens, já não havia o sarcasmo nem o desprezo de antes, mas empatia e um pouco de gratidão. Disse que eu a tinha ajudado a perceber a verdadeira face das pessoas em quem confiava. E a dona Carmo, depois de tantos traumas, caiu numa depressão severa. Perdeu a sua acuidade mental de antes, murmurava sempre para si mesma e dizia coisas sem sentido. O João teve de a internar num hospital psiquiátrico para que recebesse tratamento. A imponente moradia de 3 andares tornou-se um lugar desolado e frio. O João vivia lá sozinho, em solidão. Teve de vender parte da casa para pagar o tratamento da sua mãe e a indemnização à vítima do acidente do seu ex-cunhado. A sua vida tornou-se uma sucessão de dias sombrios, sem saída. Cada um recebeu o fim que merecia pelos seus atos. Mas a história ainda não tinha terminado. Ainda restava uma pessoa a que me causou a maior dor, que ainda não tinha recebido o seu julgamento final. Refiro-me ao meu ex-marido João. Embora tivesse de arcar com a solidão, o remorso e o peso de uma família destroçada, senti que não era um castigo suficiente pelo que me tinha feito. Não foi o autor intelectual da trama perversa, mas a sua cobardia e indiferença foram o terreno fértil que permitiu que toda essa maldade crescesse. Se desde o início me tivesse protegido, se me tivesse ouvido, se tivesse confiado em mim, a tragédia talvez não tivesse ocorrido. Poderia ter detido a relação imprópria da sua mãe e do seu cunhado. Poderia ter me dado um verdadeiro lar. Mas não o fez. Escolheu o silêncio, a indiferença e sacrificar-me pela sua falsa paz. Eu já não o odiava. Quando o amor morre, o ódio perde o seu sentido. Ruminar o ódio só esgotaria a minha alma. Mas queria que ele entendesse de verdade a dor pela qual eu tinha passado. Queria que ele provasse o que se sente quando todo mundo te vira as costas, quando a pessoa que mais queres te trai. Queria que ele enfrentasse a sua própria natureza, cobarde, e sentisse o remorso por um erro imperdoável. E eu sabia que havia uma maneira de o fazer. Não com violência, nem com uma vingança ruidosa, mas com um golpe psicológico profundo e doloroso. Eu ainda tinha uma cópia daquele terrível vídeo. Tinha pensado que nunca mais a usaria, que seria um segredo enterrado para sempre.
Mas agora tinha outra ideia. Não o tornaria público para todo mundo. Isso tornar-me-ia alguém como eles, alguém que satisfaz a curiosidade do público, revelando as histórias sujas de outros. Enviá-lo-ia a uma única pessoa, uma pessoa que eu sabia que poderia desferir um golpe mortal no João. Um golpe mais doloroso do que perder a face, o dinheiro ou ser desprezado pelo mundo. Essa pessoa era o pai do João, o senhor Garcia, que tinha falecido há 10 anos. Parece loucura. Como se pode enviar algo a um morto? Mas eu sabia que havia uma maneira de lhe fazer chegar esse vídeo, uma maneira de fazer com que a sua voz, os seus ensinamentos, ressoassem de novo na mente do João. O meu sogro, em vida, foi um homem muito rigoroso e patriarcal. Era um professor reformado e sempre considerou a honra da família e a moral humana como o mais importante. Ensinou muito ao João sobre os deveres de um marido, sobre a responsabilidade de um homem. E eu sabia que ele tinha um amigo íntimo, um amigo com quem partilhava todos os seus segredos. Era o senhor Pérez, um vizinho da minha antiga família política, também professor, que se tinha mudado para outro lugar depois da morte do meu sogro. Eram almas gêmeas que tomavam chá juntos, jogavam xadrez e discutiam sobre os assuntos do mundo. Custou-me bastante tempo contactar o senhor Pérez. Finalmente, através de um antigo conhecido, consegui o seu número de telefone. Liguei-lhe e apresentei-me como a ex-nora do senhor Garcia. Contei-lhe toda a história, sem ocultar nenhum detalhe. A princípio, o senhor Pérez não acreditou em mim. Não podia acreditar que algo tão terrível pudesse ter acontecido na família do seu amigo, a quem respeitava profundamente. Ainda se lembrava vividamente da imagem da Dona Carmo como uma esposa e nora sensata, e do João como um filho bom e dócil. Mas quando lhe enviei o vídeo para que o visse, ficou sem palavras. Os seus olhos avermelharam-se e as suas mãos tremeram. Disse: se o meu amigo estivesse vivo, certamente não teria suportado este golpe. Certamente teria cortado relações tanto com a sua esposa como com o seu filho. Teria considerado isto a maior desonra da sua vida. Pedi um favor ao senhor Pérez. Pedi-lhe que enviasse este vídeo ao João, mas não por e-mail ou mensagem de texto. Queria que lhe o mostrasse pessoalmente no dia do aniversário da morte do meu sogro. Queria que o João, no dia em que honrava a memória do seu pai falecido, enfrentasse a verdade mais humilhante da sua família. Queria que sentisse remorso diante do altar do seu pai pelo que tinha feito e pelo que tinha permitido que acontecesse. Queria que os ensinamentos do seu pai, a quem sempre tinha respeitado, se convertessem na sentença que o julgaria. Foi uma vingança cruel, mas não me arrependi, porque sabia que era a única maneira de despertar um homem que tinha estado adormecido durante demasiado tempo na cobardia e na indiferença. O aniversário da morte do meu ex-sogro foi num dia de final de outono, frio e com uma chuva miudinha persistente. O ambiente sombrio e triste parecia empatizar com a tragédia daquela família. Não fui apresentar os meus cumprimentos. A minha relação com aquela família tinha terminado por completo. Mas uma pequena onda ainda se agitava no meu coração. Perguntava-me se o meu plano correria como esperado, se este último golpe realmente chegaria ao mais profundo da alma do João. Nessa noite, enquanto estava sentada sozinha no meu acolhedor apartamento, a beber uma chávena de chá quente, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei por um momento, mas atendi. Do outro lado da linha, ouvi a voz calma e triste do senhor Pérez, misturada com cansaço. Menina, fiz o que me pediu. Contou-me o que tinha acontecido nesse dia. O João tinha preparado um modesto altar na casa vazia e fria. Apenas compareceram alguns parentes próximos que ainda sentiam algum afeto pela família. A Dona Carmo ainda estava no hospital e não pôde comparecer. E a Laura também não foi. O ambiente da comemoração foi muito sombrio e pesado, completamente diferente dos anos anteriores, quando a família ainda era considerada respeitável. Depois de todos terem apresentado seus respeitos, o senhor Pérez chamou o João à parte, no jardim.
Não disse muitas palavras, simplesmente entregou-lhe um tablet e reproduziu o vídeo. Disse-lhe que queria que visse algo que o João, e provavelmente também o seu pai, gostariam de ver. A princípio, o João estava desconcertado, sem entender o que se passava. Provavelmente pensou que eram fotografias antigas do seu pai. Mas quando apareceu a primeira imagem, o seu rosto mudou de cor. Ficou gelado de horror, com o olhar fixo no ecrã. Viu o vídeo repetidamente, como se não pudesse acreditar no que os seus olhos viam. Todo o seu corpo tremia, não de raiva, mas de dor e humilhação. Depois, olhou para o Sr. Pérez. Os seus olhos estavam cheios de desespero. Como é que o senhor tem isto? O Sr. Pérez respondeu com calma, a sua voz carregada com o peso da idade. Foi a Isabel que me enviou. Ela disse que queria que, perante o espírito do teu pai, visses por ti mesmo em que se tornou esta família. Queria que te perguntasses como o teu pai se teria sentido se estivesse vivo. As palavras do Sr. Pérez foram como a última adaga que atravessou o coração destroçado do João. A imagem do seu pai, rigoroso, mas que o amava profundamente. Os ensinamentos do seu pai sobre a moral humana, sobre a honra da família, tudo ressurgiu na sua mente. Não conseguiu suportar mais. Desatou a chorar como uma criança. Desabou, cobriu o rosto e chorou aos gritos no jardim da sua casa, perante o olhar atônito dos parentes. Era a primeira vez em anos que as pessoas viam o João chorar. Eram lágrimas tardias, mas talvez fossem lágrimas de compreensão. Chorou durante muito tempo, sem se importar que a chuva se tornasse mais forte e o encharcasse por completo. O Sr. Pérez disse que, a partir desse dia, o João mudou por completo. Já não tentou agarrar-se a mim. Aceitou a verdade, aceitou o castigo. Enviou-me uma mensagem de texto com apenas 2 palavras. Desculpa-me. Não respondi, mas sabia que, desta vez, a desculpa era sincera. Vendeu a moradia de 3 andares. Parte do dinheiro foi para sua mãe no hospital, e outra parte enviou-a a Laura para ajudar a criar o seu filho. Com o resto do dinheiro, alugou um pequeno estúdio e viveu uma vida tranquila e solitária. Encontrou um trabalho noturno e trabalhou arduamente para ganhar dinheiro, para expiar os seus erros. Já não era o João, o filho da respeitável família Garcia. Era apenas um homem comum que tentava viver com consciência para não envergonhar o seu falecido pai. Ao ouvir a história do Sr. Pérez, não senti nem regozijo nem alegria. Senti apenas uma estranha paz. Finalmente, tudo tinha terminado. Cada um tinha encontrado o seu próprio caminho, por mais duro e doloroso que fosse. Eu já não estava presa ao passado. Estava pronta para seguir em frente, para começar um novo capítulo na minha vida. Um capítulo sem as sombras da mentira e da traição. A minha história, uma história cheia de tragédia e lágrimas, finalmente chegou ao fim. Mas não foi um final feliz de conto de fadas. Foi um final realista, um final onde a justiça foi feita e cada um aprendeu a sua própria e custosa lição. Com o tempo, as feridas do meu coração também começaram a sarar. Aprendi a perdoar, não por eles, mas por mim mesma. Perdoei para não continuar a carregar o peso do passado, para viver uma vida mais leve e tranquila. Perdoei a minha própria ingenuidade e estupidez por ter confiado nas pessoas erradas. Perdoei a minha própria fraqueza e docilidade por ter guardado o silêncio e aguentado durante tanto tempo. Dei-me conta de que guardar rancor esgotaria mais a minha alma. E no final, a única que sairia ferida seria eu mesma. A minha vida agora é muito tranquila. O meu trabalho na empresa de comunicação correu cada vez melhor. Os meus superiores confiaram em mim e atribuíram-me projetos importantes. Os meus colegas apreciavam-me e respeitavam-me pela minha capacidade e sinceridade. Com os meus próprios esforços, comprei um apartamento, um verdadeiro lar para mim. Ali, podia ser eu mesma livremente, sem o olhar nem a opressão de ninguém. Também comecei a abrir mais o meu coração. Já não temia o amor, nem perdi a fé nos homens. Participei em clubes e atividades sociais. Tive aulas de yoga para melhorar a minha saúde e flexibilidade.
Fiz muitos novos amigos que me ajudaram a redescobrir a alegria e o sentido da vida. E numa reunião do Clube de Amantes de Livros, conheci o homem amável e caloroso que derreteu o meu frio coração, o meu atual marido. Ele era arquiteto, 5 anos mais velho do que eu, e também tinha passado por um divórcio. Talvez por isso entendesse e empatizasse com o que eu tinha vivido. Não se importou com o meu passado, só se interessava pela pessoa que sou hoje. Fez-me sentir o que é o verdadeiro amor e respeito, algo que nunca obtive no meu casamento anterior. Decidimos ficar juntos e construir um pequeno e feliz lar, baseado na confiança, no respeito e na partilha. Às vezes, através de amigos, chegavam-me notícias da minha antiga família política. A dona Carmo, depois de um longo tratamento no hospital psiquiátrico, teve alta, mas já não era a mulher arguta e autoritária de antes. A sua mente ia e vinha, e às vezes nem sequer reconhecia o João. O João continuava a cuidar dela sozinho, em silêncio e sem uma única queixa. Trabalhava de noite e encarregava-se da comida e dos medicamentos da sua mãe. Alguns diziam que era a sua penitência. Talvez o fosse. Estava a pagar o preço da sua cobardia, assumindo a responsabilidade de um filho. Uma responsabilidade que deveria ter assumido muito antes. A Laura mudou-se para Coimbra com o seu filho depois do divórcio. Cortou todo o contato com a sua família. Encontrou um trabalho estável numa empresa de roupa e, segundo ouvi, conheceu um bom homem que os amava e protegia a ambos. Fiquei feliz por ela. Merecia ser feliz depois de tudo o que tinha passado. E o meu ex-cunhado Marco, depois de sair da prisão, desapareceu sem deixar rastro. Ninguém sabe para onde foi, nem o que faz. Provavelmente já não tinha cara para enfrentar o mundo. Um homem que uma vez teve tudo, carreira, família, honra, finalmente perdeu tudo por não conseguir vencer os seus baixos desejos. Numa tarde de fim de semana, enquanto o meu marido e eu comprávamos coisas para o nosso novo lar num supermercado, encontrei-me inesperadamente com o João. Ele trabalhava como distribuidor para uma mercearia, carregando diligentemente caixas de produtos numa velha mota. Usava um uniforme gasto e o seu rosto estava emagrecido e magro. Parecia 10 anos mais velho. Ao cruzarmos-nos, os nossos olhares encontraram-se por acaso. Por um instante, vi nos seus olhos vergonha, embaraço e arrependimento. Cumprimentei-o com um ligeiro aceno de cabeça, um cumprimento leve, sem ódio nem rancor, e depois afastei-me, sorrindo e de braço dado com o meu marido. O passado tinha ficado para trás. Agora, diante de mim, havia um futuro brilhante, uma felicidade pela qual tive de lutar muito para conseguir, e eu sabia que a valorizaria e a protegeria com todas as minhas forças. O encontro casual no supermercado foi como o meu último adeus ao passado. Não despertou em mim nenhuma emoção negativa como a raiva ou o desprezo. Pelo contrário, senti uma sensação de leveza. Vi a mudança no João e o preço que ele estava a pagar. Já não era o homem violento e patriarcal do passado, mas uma pessoa comum que lutava com a vida, carregando sobre os seus ombros o peso dos seus erros. E vi a paz na minha própria alma. Já não era a sua vítima, era uma vencedora. Não porque me tivesse vingado deles, mas porque tinha superado tudo e encontrado a minha própria felicidade. Não permiti que aquele passado sombrio arruinasse o meu futuro. O meu casamento com o meu atual marido foi simples, mas caloroso, apenas com a família e os amigos mais próximos. Os meus pais, depois de conhecerem toda a minha história, já não se opuseram ao meu segundo casamento. A princípio, estavam um pouco preocupados que me voltassem a magoar, mas depois de conhecerem o meu marido, de verem a sinceridade, a maturidade e o amor que ele me demonstrava, ficaram completamente tranquilos. Só queriam que eu fosse feliz, e eu era o de verdade. O meu marido é uma pessoa maravilhosa. Ama-me, cuida de mim, ouve-me sempre e entende-me. Nunca julgou o meu passado, pelo contrário, valorizava o que eu tinha vivido. Dizia que essas experiências me tinham tornado na pessoa forte e resiliente que sou hoje.
Ajudou-me a apagar os traumas do passado e a voltar a acreditar no amor e no casamento. Tivemos uma filha preciosa e adorável, a quem chamamos Ana. É a alegria de toda a família, a fonte da nossa vida. Cada vez que a vejo sorrir, sinto que este mundo é realmente bonito. Tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Um bom marido, uma filha boa, um trabalho estável e uma vida tranquila. Aprendi a valorizar as coisas simples, os pequenos momentos de felicidade na vida. Um jantar de família caloroso, um passeio no parque à tarde com o meu marido e a minha filha, o abraço da minha filha antes de dormir. Todas estas coisas são presentes preciosos que a vida me deu. Às vezes, nas noites profundas, quando olho para trás, ainda sinto um arrepio. Tive de passar por muita dor e muitas lágrimas. Houve momentos em que me desesperei, em que pensei que nunca sairia daquele inferno. Mas não me arrependo, porque foram precisamente essas provações que me tornaram mais madura e forte. Ensinaram-me lições valiosas sobre a vida. Não permitas que ninguém pisoteie a tua dignidade e a tua autoestima. Levanta-te sempre para te protegeres e luta pela felicidade que mereces. Também me ensinou que o silêncio nem sempre é ouro. Às vezes, o silêncio é precisamente a cumplicidade com o mal. A minha história pode ser uma história triste, mas também é uma história de esperança. Demonstra que, depois da tempestade, vem sempre a bonança. Não importa as dificuldades e provações que enfrentes, nunca percas a esperança. Acredita que no final do caminho, a felicidade está à tua espera. Se apenas tiveres a coragem de atravessar a escuridão, encontrarás a luz da tua vida. E lembra-te que nunca estás sozinho. Ainda há muitas pessoas à tua volta que te amam e estão dispostas a ajudar-te. E se tu também sofreste dor e injustiça como eu, não hesites em partilhar a tua história. Talvez a tua história possa ser uma fonte de motivação e inspiração para muitas outras pessoas que precisam. A vida transcorreu assim, em paz. A minha filha, Ana, crescia cada dia mais inteligente e adorável. Parecia-se muito com o pai, desde a sua aparência até ao seu caráter amável e compassivo. O amor do meu marido e eu também se aprofundava e fortalecia com os dias. Juntos cuidávamos da nossa filha, juntos construíamos o nosso pequeno lar. Eu quase tinha esquecido a existência das pessoas do meu passado. Tinham se tornado sombras desfocadas que já não tinham nenhum impacto na minha vida. Mas a vida, por vezes, prega partidas realmente cruéis, fazendo com que pessoas que pareciam não ter mais relação se voltem a encontrar. Um dia, enquanto levava a minha filha ao pediatra, reencontrei-me com a Laura. Estava sentada na sala de espera, com o rosto cheio de preocupação e cansaço. Ao seu lado estava um menino de uns 7 ou 8 anos, provavelmente o seu filho. O menino parecia cansado e pálido e apoiava a cabeça no ombro da sua mãe. Ia passar de largo. Não queria remexer o passado. Embora já não a odiasse, também não queria mais enredos. Mas então a Laura viu-me. Um brilho de surpresa atravessou os seus olhos e depois levantou-se apressadamente e caminhou na minha direção. Isabel, és tu? A sua voz era um pouco hesitante, insegura. Provavelmente eu tinha mudado muito desde a imagem da cunhada magra e submissa de antes. Assenti levemente. Olá, Laura. Ela olhou para mim e depois para minha filha nos meus braços. No seu olhar havia um pouco de inveja, mas mais do que isso, havia admiração. Pareces muito feliz. Sorri de forma leve e serena. Obrigada, Laura. O teu filho está doente? Não tem bom aspecto. Ela suspirou. Nesse suspiro, continham-se todas as dificuldades. Está com febre há vários dias e não lhe baixa. Estou preocupada. É muito difícil vir sozinha ao hospital com ele. Sentamo-nos e conversamos um pouco, como velhas amigas que se reencontram depois de muito tempo. Contou-me que a sua vida em Coimbra era muito dura, que tinha de trabalhar sozinha para criar o seu filho. O homem que tinha conhecido mais tarde também a abandonara pouco tempo depois, deixando-a sozinha com o fardo. Disse que se arrependia muito do que tinha acontecido. Arrependia-se de não ter visto antes a verdadeira face do seu marido e da sua mãe.
Arrependia-se de se ter juntado a eles para me atormentar. Pediu-me perdão sinceramente. Desculpa, Isabel. Como mulher, deveria ter te entendido e apoiado. Naquela altura, fui demasiado estúpida e egoísta. Eu já não a odiava. Compreendi. Ela também era apenas uma vítima naquela trágica peça, uma vítima do engano e da sua própria fraqueza. Consolei-a e incentivei-a, e até lhe dei algum dinheiro para ajudar com os medicamentos do menino. A princípio, ela recusou, mas perante a minha sinceridade, finalmente aceitou. Antes de nos despedirmos, pegou na minha mão com os olhos avermelhados. Disse algo que nunca esquecerei. Obrigada, Isabel. Obrigada por me mostrares que as mulheres, mesmo que caiam, podem voltar a levantar-se. Viverei com força pelo meu filho e por mim mesma. Esse encontro fez-me refletir muito. Dei-me conta de que o perdão não ajuda apenas os outros, mas também a mim mesma. Quando perdoamos, libertamo-nos das correntes do passado. Damo-nos a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida já não atormentada pelo ódio. Perdoar não é esquecer, é aceitar e seguir em frente. Não muda o passado, mas abre um futuro mais brilhante. E eu realmente tinha conseguido. Tinha perdoado tudo. Tinha deixado o passado descansar em paz. Porque sabia que a verdadeira felicidade não é vingar-se de quem te fez mal, mas encontrar a paz na tua própria alma. A minha história termina aqui. Uma viagem longa, cheia de altos e baixos, lágrimas e lições dolorosas. De uma nora submissa e paciente, uma pessoa que vivia como uma sombra na sua própria casa, tive de me tornar numa mulher forte e decidida que lutava pela sua dignidade e felicidade. Perdi a família e o casamento em que uma vez pus toda a minha juventude, mas recuperei-me a mim mesma. Descobri valores e uma força interior que nunca soube que tinha. Tive de provar a traição mais dolorosa das pessoas que uma vez considerei mais queridas, mas aprendi a amar e a valorizar as pessoas que realmente o merecem. A vida tirou-me muito, mas deu-me coisas muito mais valiosas. Se volto a contar esta história, não é para incitar ao ódio, nem para me gabar de uma vitória. Não quero que as pessoas se regozijem com a queda de uma família. Volto a contá-la porque sei que por aí ainda há muitas mulheres a viverem situações semelhantes à minha. Suportam não só a violência física, mas também a violência mental, os insultos e a injustiça. Vivem cada dia em casamentos sem amor nem respeito, mas não se atrevem a levantar a voz. Não se atrevem a resistir porque têm medo. Sentem-se sozinhas. Estão presas pelos preconceitos sociais e pela ideia de pelos filhos, pela família. Pensam que não há saída. Quero dizer-lhes, nunca estão sozinhas, nunca são fracas. A força reside latente em cada uma de nós. Se atreverem a levantar-se, se atreverem a levantar a voz, certamente encontrarão um caminho de libertação para vocês mesmas. Não deem a ninguém o direito de pisar a vossa dignidade. Não se sacrifiquem por coisas que não valem a pena. Porque vocês, todas as mulheres, merecem ser amadas, respeitadas e viver uma vida feliz. A felicidade não está longe, está na vossa escolha. Acreditem que, depois da chuva, vem sempre o sol, e que depois das tempestades da vida, certamente chegará um dia de céu limpo. Acreditem nisso e avancem com coragem. A felicidade está à vossa espera. Não temam a mudança. Não temam a solidão. Porque, por vezes, a solidão é precisamente a oportunidade de se reencontrarem consigo mesmas, de se darem conta do vosso verdadeiro valor. Obrigada por ouvirem a minha história. Se esta história tocou os vossos corações, se vos deu um pouco de coragem e fé, não hesitem em deixar um comentário e partilhar, porque a vossa empatia é precisamente a maior força que nos une, a nós, mulheres, para superarmos juntas todas as dificuldades e provações da vida. E não se esqueçam, amem-se e valorizem-se sempre, porque são únicas e merecem o melhor. E assim, a história de Isabel chega ao fim.
Uma história que abrange todo o espectro de emoções, desde a injustiça e a dor até a catarse e, finalmente, a serenidade. Ao ouvir a sua jornada, cada um de nós certamente refletirá. Alguns ficarão indignados com a hipocrisia e a maldade da família política. Outros sentirão uma satisfação catártica pelo castigo que receberam. Mas talvez o que mais profundamente fica nos nossos corações não seja o ódio, mas a força extraordinária de uma mulher encurralada e uma profunda lição sobre o valor da autoestima, do respeito e dos limites nas relações. Esta história não é simplesmente um drama familiar sensacionalista. É um espelho que reflete os cantos escuros da sociedade, onde os preconceitos sobre o papel da mulher, especialmente da nora, ainda pesam muito. A protagonista Isabel, a princípio, como muitas outras mulheres, escolheu o caminho da paciência e da resignação para manter a chamada paz familiar. Sacrificou-se a si mesma, sacrificou as suas emoções apenas para obter tranquilidade. Mas a vida ensinou-lhe uma amarga lição. A paciência cega não traz a paz, apenas alimenta o egoísmo e a maldade dos outros. O seu silêncio não foi visto como uma virtude, mas como uma fraqueza. O seu sacrifício não foi respeitado, mas dado como garantido. E talvez a maior lição que podemos extrair é que a bondade e a tolerância devem ser dadas às pessoas certas, no lugar certo. Ser bom para os outros é valioso, mas torna-se uma tragédia se a nossa bondade é explorada, se permitimos que outros pisem a nossa dignidade sem qualquer resistência. A autoestima não é egoísmo, é o fundamento básico para que um ser humano se mantenha firme na vida. Quando perdemos a autoestima, também perdemos o respeito dos outros. Outro ponto muito digno de reflexão é o papel do marido. João não foi quem foi infiel, nem quem feriu diretamente Isabel, mas a sua cobardia, a sua indiferença e o seu silêncio foram a faca mais afiada que causou a ferida mais profunda no coração da sua esposa. Esta história é um alerta para os homens que são maridos e filhos. Ser o pilar da família não significa apenas ganhar dinheiro, mas ser a pessoa que protege e defende a sua mulher da injustiça, mesmo que essa injustiça venha da família mais querida. Um homem verdadeiramente forte não é o que levanta o punho, mas o que tem a voz da justiça, o que sabe colocar-se no lugar da sua esposa, entender e partilhar. O silêncio perante a injustiça é por vezes mais aterrador do que a própria injustiça. Finalmente, a forma como Isabel conclui a história também nos dá uma lição sobre o perdão e o seguir em frente. Ela poderia ter destruído completamente a sua antiga família política, poderia ter se regozijado com o seu sofrimento, mas não o fez. Simplesmente recuperou o que lhe pertencia, exigiu justiça para si mesma e depois escolheu ir embora. Entendeu que guardar rancor tornaria a sua própria alma mais pesada. A verdadeira felicidade não vem da vingança, mas de encontrar a paz na alma. Escolheu perdoar, não porque eles o merecessem, mas porque ela merecia viver uma vida tranquila. Todos nós, na vida, enfrentaremos injustiças e provações. Haverá momentos em que nos sentiremos fracos, sozinhos, com vontade de desistir de tudo. Mas lembrem-se da história de Isabel. Lembrem-se que a maior força reside sempre dentro de nós mesmos. Aprendam a estabelecer limites. Aprendam a dizer não ao que está errado. Aprendam a amar-se e a valorizar-se a vocês mesmos primeiro. Porque só quando conhecemos o nosso próprio valor é que os outros nos poderão respeitar.